Eu quero compartilhar uma breve mensagem da parte de Deus, que se encontra assim no livro de Lucas, capítulo de número 6, a partir do versículo 6 até o versículo de número 11, que diz assim: Lucas 6, do versículo 6 ao versículo 11, nos diz assim: E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. Havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Observe que era a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus observamos-nos se o curaria no sábado, para achar qualquer o acusar. Mas ele bem conhecia os pensamentos, por isso disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse: Uma coisa vos hei de perguntar. É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: Estende a tua mão. Ele assim o fez, e a sua mão lhe foi restituída com uma outra. Versículo 11. E ficaram cheios de furor. Por isso, uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Amém? Amados, o evangelista Lucas, ele faz questão de enfatizar que Jesus entrou na sinagoga no sábado. E o texto de Lucas diz no outro sábado, na semana subsequente, porque na semana anterior os discípulos passou pela seara e os discípulos arrancavam a espiga com a mão e esfregavam a mão na espiga para tirar aqueles cabelinhos do milho e comiam, porque era no sábado. E os doutores da lei, com os fariseus, porque esses dois grupos sempre estavam presentes onde Jesus se encontrava, questionou no sábado anterior, fazendo uma pergunta a Jesus se era lícito os discípulos fazer aquela ação porque era sábado. E o Senhor dá uma resposta real e verdadeira para os discípulos e diz: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E como para os judeus o sábado tem um significado muito importante, mais importante do que o domingo para nós cristãos, e muito mais importante do que a sexta-feira para os muçulmanos. Lembre-se que Deus criou tudo em 7 dias. A cada dia deu comando para a criação. E no 7º dia é onde ele vai descansar. Agora, no próximo dia é o primeiro dia de novo. Então, observe que quando chegamos ao 7º dia, isto indica um curso e se indica um ciclo de tempo. Como se você virasse uma nova página. A semana começa no domingo e termina no sábado. Então, para Jesus, ele está dizendo, ei, no domingo começa um novo ciclo, um novo tempo. É uma virada de página para o início da tua semana. E por esse início de semana, tem um significado muito grande para nós. Por que estou dizendo isso? Porque todo domingo, quando nós nos ajuntamos para adorar a Deus, em nossa congregação, nós estamos
bendizendo o nome do Senhor e dizendo a Deus que a sua benignidade dura para sempre, porque até aquele exato momento o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos feito virar a nossa página para começar um novo dia, uma nova semana de vitória, de realizações, de pleitos de Deus em nossas vidas. E é notório significado do sábado para os judeus, que se chamava-se sabate, e nós sabemos disso tudo, porque o judeu naquele tempo, ele tinha uma expressão muito bonita, que eu acho isso notório, era bom trazermos isso para a nossa vida também, que durante uma semana ele lia aquele capítulo e debruçava sobre aquele texto, lia, relia, aprendia, e no outro domingo, no sábado, perdão, no sábado, iam para as sinagogas, sentavam, estudavam de novo um novo texto para praticar ele a semana inteira. Nós somos diferentes. Nós, no domingo, nós adoramos a Deus. No domingo, nós adentramos a igreja, levantamos a mão, adoramos a Deus, glorificamos a Deus. Deus fala conosco na palavra. Só que quando começa a segunda-feira, que a gente chama segunda-feira de branco para a gente, segunda-feira de trabalho, parece que esquecemos do culto de adoração de domingo. E os problemas nos cercam na segunda-feira de uma tal forma que ficamos pasmos e dizer assim: Senhor, ontem eu te adorei, hoje eu estou passando por essa tribulação, hoje eu estou dentro dessa tribulação. Aí é o que me alegro quando eu leio o Salmo de número 46, que ele diz que o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza. Ele é a minha torre forte no tempo das minhas angústias. E nós, em vez de começarmos a segunda-feira já adorando a Deus, glorificando a Deus, parece que vem dentro de nós, amado, uma sensação de luta, de prova. E começamos a dizer: meu Deus, mais uma semana de tribulação, mais uma semana de prova. Não, irmão. É o início de uma nova página na tua vida. É um início onde Deus está, quer dizer, já preparou para que você desfrute esta semana que iniciou-se na sua vida, de vitória, de alegria, de gozo, de felicidade. Mas, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Sim, mano, eu não sei verdadeiramente. Mas quando nós entregamos no altar de Deus e debruçamos no altar de Deus tudo aquilo que nós entregamos, amado, temos a certeza que a semana que adentra será uma semana de vitória, será uma semana de realizações, será uma semana de visão de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre o teu ministério, sobre a tua vida profissional. Tudo isso começa a mudar. Mas se eu ficar atrelado somente dentro da prova, dentro da circunstância que está advindo sobre a minha vida, não tem como eu adorar verdadeiramente a Deus. Por isso, a questão de que os judeus adotam o sabate, porque durante a semana inteira, até o sábado, eles estão meditando no texto, eles estão redigindo o texto para a sua vida, porque sabe que no sábado que vem há um novo texto, a qual ele vai redigir, a qual estarão lendo, estarão pondo em prática e dizendo: é um novo início de semana, é um novo início em que o Senhor está conosco, o Senhor nos dará vitória, ele nos fará nova todas as coisas em nossa vida. Jesus foi para lá no sábado, um dia especial. Por que um dia especial? Para dar o final de um texto da tua semana. Uma semana de luta, uma semana de prova. Uma semana que os outros falaram muito na nossa orelha. Uma semana que muitos não acreditaram no nosso ministério, não acreditaram na nossa pregação, não estenderam a mão para nós. Essa semana vai se encerrar. Tenha certeza que um novo ciclo, um novo tempo vai começar no domingo sobre a tua vida. E Jesus adentra a sinagoga
em pleno sábado. E olhe que esse mesmo grupo que eu falei no início, esses dois grupos, sempre fizeram questão de estarem presentes onde o mestre estava, porque trazia em si as tradições escritas dos rabinos. E no versículo de número 6, é notório lermos de novo para que possamos entender. E aconteceu também no outro sábado, que ele entrou na sinagoga e estava ensinando. Quando Jesus está ensinando, Jesus observa o cenáculo completo e vê que existe uma pessoa no meio daquela reunião com uma deficiência física. Mas Jesus continua a orar. Continua a ensinar, mas observando os olhares daquele grupo que se enfatizavam dizer que era os separados, os melhores, os bambambam daquele tempo, vamos dizer assim, estavam ali só observando, porque as leis escritas pelos rabínicos eram rígidas dentro dela. E por ser rígidas, eles observavam tudo o que Jesus comentava ou falava e comentava, e até meus atos de milagres dentro daquele sábado. E quando Jesus pergunta algo que eu acho muito bonito e notório, ele fez uma pergunta muito bonita. Quando ele vê aquele homem com a mão mirrada, ele faz uma pergunta e diz assim: é lícito curar no sábado? Alguns israelitas poderiam dizer assim, isso é grifo meu: olha, mestre, se for no caso de risco de vida, até que pode ser feito. Mas se for de outra forma, que não seja de risco de vida, tem que esperar até o pôr do sol, que inicia-se o outro dia, para que possa ser feito o milagre. Então, no caso deste homem da mão mirrada, apresentado por Lucas, traz uma ilustração muito significativa para os nossos dias atuais de hoje. Mesmo sendo no sábado, dentro de uma tradição tremenda, a qual eles colocaram 362 leis e colocando fardos pesados na vida de todos aqueles que estavam, que nem sequer com o dedo poderia movê-los devido a tanta lei pesada que colocava. Jesus se posiciona e observa mais uma vez, eu estou dizendo. E ele enfatiza, Lucas enfatiza bem claro: havia um homem com a mão mirrada. E ele diz, mão direita. Olha a importância que Lucas traz dentro desse texto. Ele está dizendo, não era a mão esquerda, era a mão direita. E aí ele diz assim no versículo de número 7. Ele diz assim, ó: e os escribas e os fariseus observavam se o curaria no sábado para acharem de que o acusar. Certo. Se o homem com a mão mirrada estava ali, é que precisava de milagre. Tanto para a sua alma, tanto para o seu espírito, como para o seu corpo físico. Alguma maneira, na pregação de Jesus, chamou a atenção deste jovem ou desse senhor que havia com a mão mirrada. E os escribas e os fariseus estavam observando atentamente para ver se curaria este homem no sábado. A mão mirrada ou a mão seca, usada dentro do grego, quer dizer, era uma mão ou uma palavra usada para descrever que a pessoa tinha uma vida seca ou era um fruto seco cotidianamente, quer dizer, o dia a dia da sua vida. A mão que Jesus observava na vida daquele homem, tão quanto é aquilo que Jesus observa na nossa vida o dia inteiro. Às vezes, nós não temos as mãos mirradas,
mas nós estamos com os pés mirrados. Às vezes pode ser, mas eu não tenho um pé direito mirrado, eu tenho um pé esquerdo. Não importa. O importante é que Deus vai te curar nesta noite. Mas eu não tenho o pé esquerdo mirrado. O que é mirrado em minha mão, as minhas duas mãos são atrofiadas. Não te preocupe, Deus vai curar tanto a tua mão direita quanto a mão esquerda nesta noite, para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado para tanto sempre. Sabe por quê, amado? Porque se você tem a mão direita mirrada e a mão esquerda mirrada, portanto, não tinha utilidade nenhuma, porque havia uma grande deficiência na tua vida. E há uma grande deficiência. É o que eu estou dizendo, espiritual, tá? E os inimigos do Senhor estavam sempre esperando, ansioso, reunido, por uma nova oportunidade de acusar, de violar no sábado. Jesus, no versículo de número 8, diz que ele conhecia os pensamentos, não somente por observar os seus rostos, porque ele conhecia os pensamentos mais íntimos de todos os que cercavam. Entenda bem, Deus nos conhece não pela aparência, mas pelo nosso interior, irmão. Deus conhece o que se passa dentro do teu coração. Você pode estar alegre, mas é uma grande preocupação dentro de você. Deus conhece por causa disso. Você pode estar triste, de rosto semblante abatido, mas a tua alma está alegre. Deus conhece tudo isso. E eu vejo isso, o reconhecimento, quando Pedro tem no capítulo de número 8, que ele está na pesca maravilhosa, ele diz algo que me chama bastante atenção. Ele diz assim: Senhor, ausenta de mim, porque sou homem pecador. Sabe o que é que Deus, sabe o que ele está dizendo? Eu reconheço a tua onisciência. Eu reconheço o teu poderio. Eu sei que tu és o Senhor, a qual nós aguardamos. E tu viesse para este dia, para esta época, para este momento, a qual nós estamos precisando, necessitando. Lucas está dizendo aqui que ele estava descrevendo um homem meigo, que precisava de misericórdia e precisava de todos os atributos de Deus. O Senhor convida o homem e diz: levanta-se. Ei, Deus não pode fazer milagre na nossa vida se estamos debruçados no nosso eu, no nosso egoísmo, no nosso comodismo, no nosso achismo, nas nossas, muitas das vezes, incredulidades, nas nossas, a Deus, falta de fé, falta de confiança. E para que o milagre aconteça, Deus está te convidando nesta noite. Levanta-te. No meio desta congregação. Congregação é essa aqui que nós estamos falando. Essa vigília aqui para nós é uma congregação. Porque está reunido eu, está unido o Betão, está unido o Glauber, está unido a Célia e alguns outros irmãos. E Deus está dizendo no meio dessa congregação que é aqui para nós. E para você que depois vai ouvir esse texto, ou esse áudio. Deus está dizendo: ei, levanta-te no meio desta congregação. Amado, imagina aí. Jesus diz para aquele homem: levanta-te. O homem, levanta-te. Sabe por quê? Porque o convite não veio de um homem. O convite veio do Senhor. Daquele que fez os céus e a terra. Daquele que conhecia a necessidade daquele homem. E se Jesus está lhe mandando você se levantar hoje, é porque ele conhece as situações que você está vivenciando. Ele sabe o deserto que você está passando. Ele sabe a provação que lhe veio sobre si. Ele sabe que você está passando por determinações, humanamente falando, que os homens nos perseguem muitas das vezes. E Deus está dizendo: ei, eu quero dar um fim nisto hoje. Mas para mim dar o fim, é necessário que você se levante. É necessário que você se coloque de pé, para que eu possa fazer algo novo dentro da tua vida, para que eu possa limpar o porão da tua alma. Fácia. Eu quero hoje limpar o porão da tua alma, mas para mim limpar o porão da tua alma, é necessário que você se coloque de pé. Hoje eu quero fazer um detox na tua memória, aleluia. E para fazer um detox na nossa memória, na nossa mente, é necessário nós nos colocarmos de pé, tirar esses maus pensamentos da nossa mente, pensamentos
negativos, de inferioridades que muitas das vezes querem nos cercar. Deus está dizendo, levante hoje. Ei, hoje eu quero fazer algo novo na tua vida. Hoje eu quero apresentar uma palavra nova. Ei, hoje eu quero te dar um novo sentido na tua vida, para que o meu nome, o nome de Jesus Cristo, seja glorificado e exaltado para todos sempre. Essa semana que está finalizando e um novo curso, um novo ciclo que começa no domingo sobre a tua vida. A palavra de Deus, ela não volta vazia sobre a tua vida. E por isso eu começo a olhar isto. Jesus convida o homem e diz, coloque-se no meio. Olha que coisa linda. E o que me chama a atenção, irmã Célia, é que quando Jesus convida o jovem, os olhares atentos daqueles que não querem fazer a obra de Deus, já é de acusação para nossas vidas. Porque nós nos levantamos para fazer a obra de Deus. E aqueles que não querem que nós não venhamos fazer a obra de Deus, são os primeiros a levantar os olhos e olha, já vai se apresentar, já vai se aparecer, já sei o que ele vai falar, já vai contar as mesmas coisas, irmão, são experiências da vida. Se você não tem experiência, Deus está lhe incomodando. Ei, está lhe incomodando hoje, levanta-te. Vem para o meio, não é lateral, não é em cima, não é embaixo. Deus está dizendo, desça do muro hoje. Se coloque no meio, ralá e tefácia. Deus quer lhe apresentar um novo curso na sua história. Deus hoje quer trazer vamos dizer assim, uma virada de página para a tua vida. Célia Sakamoto, escrevendo num livro dele, diz assim, eu tenho uma página virada, uma página nova, uma página escrita por Deus para a tua vida. Quando Jesus chama este jovem, olha os olhos fitos, todo mundo olhando para ele, e olhando para Jesus ao mesmo tempo. Um silêncio toma conta no recinto. A expectativa do povo começa a olhar fitamente para Jesus e para o homem. Mais para o homem do que para Jesus. Entenda bem. E os olhares dos acusadores é olhando para Jesus. Se ele fizer hoje um milagre, ele quebra toda a lei. Ou melhor, ele vai contra toda a lei. Mas ele está dizendo, eu sou o Senhor do sábado. Eu estou aqui para isto. Eu vim para isto. Eu não vim por causa do vosso coração, eu vim pela vontade do meu Pai, para fazer a vontade do meu Pai no meio da congregação. Não importa quando você se coloca na presença de Deus, o que vão falar de você, se vão acreditar ou não. O importante é que Deus lhe chamou para o meio. E se Deus lhe chamou para o meio, é porque tem um diploma de aprovação para a tua vida. É porque tem uma nova estadia, vamos dizer assim, uma nova história a ser redigida para aquela semana na tua vida, na tua casa, no teu ministério, na tua família, na tua vida financeira, na tua vida espiritual, para que se aplaque de melhor e o nome de Deus seja glorificado e exaltado para todos sempre. Ei, é notório vermos esse versículo que os corações de inimizade, que fazem parte dos adversários do Senhor, enche a sinagoga por completo. Não é diferente. Quando Deus te levanta, se prepara que vai ter gente com pedra na mão. Tem pessoas que vão colocar madeira no teu caminho. Outros vão tentar colocar laço para que você não ande, fique aprisionado. Mas o nome de Jesus hoje, assim como uma águia alça altos voos e observa a tempestade do alto para baixo, assim Deus também está falando comigo para o teu coração nesse dia de hoje. Você vai alçar um alto voo. E dentro deste voo, ninguém
vai poder parar o voo que Deus está fazendo na tua vida. A posição que Deus vai te levar. Uma posição de um patamar diferente. Um novo degrau na tua vida. Vão olhar para você de alto, quer dizer, de baixo para cima. Porque você está em cima. E vão dizer assim, vamos derrubá-lo. Ei, amado, tu já viu erva danina derrubar uma árvore que é fortalecida em sua raiz sobre a terra? Nunca. Ela pode tentar sufocar a árvore, mas não conseguirá arrancar as raízes que estão alicerçadas sobre o solo. Entenda bem. Podem vir ervas daninhas sobre a tua vida. Pode tentar te sufocar, mas você está enraizado sobre a rocha. E quando você está enraizado sobre a rocha, vem o rio, vem a tempestade, mas você não se abala, porque você está alicerçado. Não serão os olhares dos teus acusadores de reprovação que irá arrancar a raiz alicerçada que você está sobre a rocha chamada Jesus Cristo. Você está sendo alimentado por uma fonte inesgotável de poder. Você está sendo alimentado pelo rio da vida. Esse rio da vida, qual o salmista diz no Salmo 46, que alegra a cidade de Deus, ela também te alegra nesta noite. Este rio te alegra. Sabe por quê? Porque você está alicerçado sobre a rocha de Cristo. Não te preocupa com os olhares. No versículo de número 9, então Jesus lhe disse uma coisa, e vos hei de perguntar, é lícito no sábado fazer bem ou fazer o mal? Entenda bem. Na pergunta feita pelo Senhor, estamos vendo claramente que ele está querendo fazer o bem. Mas muitos daqueles que era feito pelos líderes religiosos não era nem bom e nem misericordioso. Eles haviam um verdadeiro negligenciado toda a palavra que Jesus estava falando de misericórdia para aquele homem que estava com mãos atrofiadas. E Jesus faz de novo a mesma pergunta e diz assim, salvar a vida ou matar? A pergunta do Senhor não foi respondida por uma simples razão. Sabe por quê? Porque eles estavam o tempo todo dentro do seu coração dizendo, é digno de reprovação. Este não é o Messias que esperamos. Se fosse verdadeiramente o Messias que esperamos, respeitaria o sábado. E não faria tal pergunta a nós, que somos doutores da lei, e sabemos de fato que é proibido fazer tal ato no sábado, ficaram calados. Positivamente ou negativamente, ficaram calados. Porque se falasse alguma coisa, se eles dissessem, não, pode fazer, cairiam em contradição pelas leis que eles mesmos aplacaram sobre isso. Então, amado, só aumentaria a impotência da sua fúria contra o ministério de Jesus na face da terra. Quando alguém lhe coloca rédeas, dizendo que você não pode adorar desse jeito, falar dessa forma, pregar desta maneira, ei, amado, não se preocupa, não. Não deixe que ninguém lhe coloque rédeas. Essa rédea que eu digo assim é humanamente falando. Porque nós temos doutrinas, nós temos palavras. A palavra nos leva, a palavra nos guia, a palavra nos liberta, a palavra não nos aprisiona, não, ela nos liberta. Tem pessoas que pregam a palavra para lhe aprisionar. A Bíblia diz que a palavra liberta.
Por isso que ele diz lá em João 15:3, e diz para os discípulos: vós já estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado, ou que eu tenho dito. A palavra liberta, porque a palavra é verdade. João 8:32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os escribas conheciam a lei, mas não conheciam o poder da palavra. Os judeus, os escribas, sabiam mais do que nós, que pela Torá, que só liam a Torá, liam a lei, não sabia que agora era o tempo da graça. E o tempo da graça é manifestado na minha casa. O tempo da graça é manifestado dentro da tua casa. O tempo da graça é manifestado nos teus filhos. Ah, meus filhos estão afastados, não te preocupa. Ei, eu estou falando. Ei, ele hoje pode estar fora da presença de Deus. É um curso, é um tempo. Mas no domingo começa um novo tempo. E nesse novo tempo eu estou profetizando. Aquele que está afastado, aquele que não aceitou Jesus, que não aceitaram Jesus, eu estou dizendo, está chegando o tempo é domingo agora. Haverá convenção na tua casa. E você vai dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora eu posso recitar esse versículo alto no quatro cantos da minha casa. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Note, que eu acho muito bonito isso aqui. No versículo de número 10, a Bíblia vai dizer que o olhar penetrante do Senhor olhava para todos em redor. E isso nos faz pensar no dia em que, quando os homens se encontrarem com ele em juízos, aqueles olhos, a qual João escreve em Apocalipse 19, diz assim, seus olhos são como chama de fogo. Entenda bem. Em uma linguagem simples, porém com palavras de poder irresistível, ele disse ao homem, estende a tua mão. Deus está dizendo assim, ó, ei, quais são as áreas ressequidas da tua vida? Me apresenta hoje. Estende elas para mim hoje. Eu vou fazer elas mananciais de água hoje. O território ressequido, hoje eu vou fazer ele nadar ou transbordar em águas, para que meu nome seja glorificado e exaltado para todo sempre. Quando Jesus diz, estende as mãos, Lucas registra que nenhuma relutância, nenhuma incredulidade daquele homem partiu daquele homem para o Senhor. Não teve relutância nenhuma, não teve incredulidade nenhuma. Quando Jesus disse assim, estenda a mão. Porque muitas das vezes nós temos relutâncias e muitas das vezes nós temos incredulidades. Quando Deus diz assim, ei, eu vou mudar a tua sorte, eu vou mudar a tua casa, eu vou fazer isso na tua vida, a tua vida financeira vai dar um salto, porque nós temos relutâncias. E muitas das vezes a incredulidade vem no será. Será? Isso é impossível. É impossível para os homens, mas possível para Deus nesta noite. Deus hoje está dizendo, não relute por uma palavra de vitória na tua vida. Não relute hoje pela tua incredulidade. Aceite a palavra de Deus. Ele está dizendo hoje, ei, estenda a tua mão, estenda as áreas ressequidas da tua vida, da tua casa, da tua família, do teu filho, da tua parentela. Ei, eu quero fazer mananciais de águas dentro da tua casa, na vida da tua parentela, e o meu nome será glorificado e exaltado para todo sempre. Amado, às vezes a incredulidade nos deixa de ver a glória de Deus. Não presenciamos, de fato, o melhor que Deus tem para a nossa vida pela nossa incredulidade, pela nossa pouca fé.
Está na hora de nós mudarmos. Está na hora desse conceito de será. Ai, para com esse será, irmão. Está na hora de você saber que Deus, Ele é infinitamente poderoso para fazer muito mais além daquilo que pensamos ou necessitamos. No versículo de número 11, amado, diz assim: e ficaram cheios de furor. Por isso, uns com os outros conferenciavam-se sobre o que iriam fazer com Jesus. Ao invés de ficarem maravilhosos, com o poder do milagre, com a autoridade das suas palavras e com a compaixão do seu coração, eles ficaram cheios de fúria. E esta é uma expressão muito forte. Ficaram furiosos. Uma fúria violenta contra um ato misericordioso. Só poderia ser uma causa de medo. Mas medo de quê? De não adorar a Deus, glorificar a Deus. Eles estavam com temor de perder a sua posição, de perder aquelas pessoas que iriam nas sinagogas para ouvi-lo a falar da Torá. Porque Jesus não está trazendo algo novo. Ele está trazendo a lei, mas consigo a graça redentora sobre a nossa vida. E o que me chama a atenção, queridos, e eu faço notório isso, quando eu disse, no versículo de número, versículo 6 diz assim: e um homem que tinha a mão direita mirrada. A importância da tua mão direita para a tua vida. A mão direita é usada para todas as obras do homem na terra. A mão é o órgão mais usado de todo o corpo humano. As mãos estão ligadas às ações e atitudes, gestos e trabalhos. A mão é um instrumento de tal agilidade e graça que se encontra entre as mais maravilhosas criações de Deus. A mão direita representa poder e autoridade, como está escrito em Isaías 10, versículo 13. Segurar na mão do teu próximo representa apoio. E o salmista diz isso no Salmo 73, versículo 23. Portar-se a mão direita significa ter proteção. Está lá em Salmo 16, 8. O mestre está falando, estenda a mão. Ele está dizendo assim, exponha hoje o teu pecado, a área da tua vida que está atrofiada nesta noite. A mão mirrada pode ser hoje uma vida sentimental deprimente, um relacionamento familiar talvez infeliz, uma vida profissional sem prosperidade, uma saúde abalada ou debilitada diante do Senhor. A tua mão ressequida pode ser hoje o teu ministério que está apagado, estragados, e Deus hoje quer avivar esse ministério na tua vida. Pode ser sonhos frustrados, vida espiritual e frutífera na presença do Senhor. Queridos, eu ouvi de um pregador uma coisa que eu achei isso lindo. E depois eu fiquei, como dizer assim, meditando, remoendo dentro de mim o que ele disse. Ele disse assim: a única obra do homem que entrou no céu foi a perfuração na mão de Jesus.
Porque você vai ver a perfuração, a mão perfurada de Cristo no dia do arrebatamento. Para não ter dúvida nenhuma, ficou a obra do homem cravada na mão do mestre. Ele levou consigo esta obra do homem. Sabe para quê? Para dizer para mim e para você, somos vitoriosos nas chagas abertas na mão de Cristo.